Bom dia, alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos ver então a aula à frente de aula 11, né? Na outra aula nós vimos a aula 10. Então essa aula vai falar, olha para vocês verem na página 22 da apostila. Nós vamos falar sobre quadriláteros. Quadriláteros. Então, os quadriláteros são os polígonos convexos de 4 lados, certo? Tem 4 lados, é um quadrilátero. Tem 3 lados, é um triângulo, né? Ou trilátero. E nós temos 2 tipos de quadriláteros de interesse do nosso estudo. São os paralelogramos. Então, ó, os quadriláteros vão se dividir em paralelogramos e trapézios, certo? São os 2 tipos. Dentro do paralelogramo, então a gente vai ter o paralelogramo mesmo, né? Então, o que é um paralelogramo? Ele é todo quadrilátero convexo que apresenta os lados opostos paralelos. Apresentou os lados opostos paralelos, é o paralelogramo, que seria mais ou menos essa figura aqui, ó. Né? Mais ou menos isso aqui. Os lados opostos são paralelos, ó. Então, a gente vai ter que esse lado é igual a esse, porque eles são paralelos, esse lado é igual a esse. Cuidado que a altura dele, quando a gente vai mexer com a altura não é esse aqui torto não. A altura é aqui, ó. Ou aqui, ó. Que é a altura, certo? Aqui chamou de lado B, né? Então, qual que seria a área de um paralelogramo? A área do paralelogramo é a base vezes a altura. Base B vezes a altura. Porque se eu pegar esse pedacinho aqui, ó, cortar com a tesoura, esse pedacinho vem e entra aqui, ó. Tá? Ele encaixa lá como se fosse um quebra-cabeças, tá? Então, como consequência da definição, os lados paralelos são os lados paralelos são congruentes entre si. E ainda as diagonais se intersectam nos pontos médios e dividem o paralelogramo em triângulos congruentes. Então, o que vai acontecer? O paralelogramo, então a área é base vezes a altura, né? O paralelogramo, quando eu tenho um paralelogramo, vamos fazer maior aqui. Nós temos as diagonais, e as diagonais, elas se cruzam bem no ponto médio. Isso aqui é ponto médio, ou seja, isso aqui é igual a isso. E esse pedacinho é igual a esse. Então, os 4 triângulos aqui são congruentes, são iguaizinhos, é a mesma coisa. Os 4 triângulos aqui são congruentes, certo? Agora, então, ó, paralelogramo, os lados paralelos, os lados opostos são paralelos. Área, base vezes altura, base vezes altura, que é aqui, ó, não aqui, torto, tem que ser retinho aqui. As diagonais se cruzam no ponto médio, tá? Então aqui, ó, esse pedacinho é igual a esse é igual a esse, os 4 triângulos aqui são congruentes. Agora, tipos especiais de paralelo. Então, esse aqui é um paralelogramo normal. Agora, nós temos alguns paralelogramos que são especiais, que já tem estudo deles, né? Então, nós temos, olha, o quadrado, ó, os paralelogramos especiais. A gente tem o quadrado, muito conhecido nosso, quadrado. O que mais? O retângulo e o losango, tá? Losango. Vamos ver cada um deles, porque cada um deles tem suas características especiais. O que é o quadrado? O quadrado
ele é um paralelogramo, então o quadrado, ó, ele é um paralelogramo, os lados opostos são paralelos, tá? São paralelos. Mas o que ele tem de especial? Os 4 lados são iguais, né? São congruentes, e os 4 ângulos congruentes, então são ângulos de 90, tá? Então, 4 lados iguais e 4 ângulos iguais também, ou seja, congruentes. Aí nós vamos ter aqui o quadrado, ele é um polígono regular, porque ele tem os quatro lados iguais, os 4 ângulos também iguais, ou seja, congruentes. Tô falando iguais para ficar mais fácil vocês entenderem. Então ele é regular. E um polígono regular, ele é um polígono regular. Então, portanto, ele admite uma circunferência inscrita. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer um quadrado maior aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, tirar o trapézio. Depois a gente volta no trapézio. Então, eu tenho um quadrado aqui, tá? O que ele tem? Ele tem aqui, vamos dizer que seja L, aqui isso aqui é L, L também, L também, L também. Os ângulos 90, tudo igual, ó, tudo congruente. Então, ele vai ter também uma diagonal, tá? Diagonal. Então, como ele é um polígono regular, ele tem uma circunferência que passa dentro dele aqui inscrita, ó. Tá? Então, essa circunferência vai ter esse raio aqui, ó, ou aqui, que é o raio, né? Então, esse raio é o apótema do quadrado. Que vocês vão ver que esse apótema aqui, na verdade, ele é o lado dividido por 2, tá? Ele é L sobre 2. E nós temos uma circunferência circunscrita, que passa por aqui, ó. Vai admitir essa circunferência, tá? E aí o que acontece? O raio, vamos dizer que seja raio maiúsculo aqui, vai ser metade da diagonal. D dividido por 2. Então, o apótema aqui, ó, que é o R minúsculo, vai ser o lado dividido por 2 da circunferência circunscrita. O raio maiúsculo que vai ser diagonal dividida por 2, porque a circunferência vai passar por aqui, aqui, ó, né? Então, qual que é a área do quadrado? A área do quadrado, como é um paralelogramo, o paralelogramo é base vezes altura, só que a base é L e a altura é L, é tudo igual. Então vai ser L vezes L, vai ser L ao quadrado, tá? E a diagonal do quadrado, que é esse aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo aqui, ó. Então vai ser, a gente pode jogar Pitágoras. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Aí a gente soma o L e tira ele do radical, então D vai ser L raiz de 2. Já tem, é como se fosse uma formulazinha, né? Retângulo agora. Retângulo. Qual que é a definição de retângulo? Retângulo, ele é também um paralelogramo que apresenta os 4 ângulos congruentes. Então aqui apresenta os 4 lados congruentes e os 4 ângulos congruentes. 90. Aqui não tem os 4 lados congruentes, mas tem os 4 ângulos congruentes, tá? Então, no retângulo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui uma base, chamou aí de A, e como se fosse a altura que chamou aqui de B. Então, qual vai ser a área do retângulo? Vai ser a base A vezes a altura B, A vezes B, tá? E a diagonal? Diagonal passa aqui, ó. Diagonal. Então, diagonal forma um triângulo retângulo aqui, ó. Diagonal ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a diagonal vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então, o retângulo. E o losango agora. O que o losango tem em especial? Ele é um paralelogramo, então os lados opostos são paralelos, né? Que apresenta os 4 lados congruentes, mas os ângulos não. Então é como se fosse isso aqui, ó. Isso, isso, isso e isso. Os ângulos são diferentes, mas aqui é tudo L, 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 L e L, tá? Então, ó, paralelogramo que apresenta os 4 lados congruentes. Tem ainda como elementos
a diagonal maior D maiúsculo e a diagonal menor D minúsculo. Então eu tenho uma diagonal maior aqui e uma diagonal menor aqui. Chamou que a diagonal maior de D maiúsculo e a diagonal menor que de D minúsculo, tá? São coisas que aparecem aí. Então, ou seja, vamos supor, aí colocou até assim, ó, a diagonal maior aqui, ó, tá? Daqui até aqui, D maiúsculo. E daqui até aqui, ó, D minúsculo, tá? Fica mais fácil de enxergar, né? É a área do losango. Eu tenho duas formas para achar a área do losango. Se eu escrever o losango mais virado aqui, ele vai ficar assim, ó. Eu viro ele, ó. Tá? Ele vai ficar esse aqui, ó. Eu tô olhando ele assim. Então aqui, olha, eu tenho é o L, né? E a altura é aqui, ó. A altura é aqui, ó. Que é a altura. Aqui até aqui. Que é aqui no meio, né? Então eu tenho a área pode ser base, que é L, vezes a altura, se eu tiver condição de calcular ela, vezes H. Ou tem uma outra fórmula que é mais conhecida aqui do losango, que é o quê? Aqui eu tenho a diagonal maior, aqui eu tenho a diagonal menor, lá. Então a área também pode ser diagonal maior vezes diagonal menor dividida por 2. Nós vamos provar ela daqui um pouquinho, tá bom? Então, vamos passar para a página. Ó, em vez de eu fazer o exercício, as situações para resolver, eu já vou para a página 24, nós já vamos falar sobre trapézio, depois eu venho resolvendo todos os exercícios, todas as situações para resolver, tá bom? Então, paralelogramo, de novo, repetindo, eu tenho, então, paralelogramo, os lados opostos são paralelos, né? Então, a área de um paralelogramo normal é base vezes altura. Agora, os paralelogramos especiais, quadrado, retângulo e losango. Quadrado, 4 lados iguais, 4 ângulos iguais, ele tem, a área dele é L ao quadrado e a diagonal dele é L raiz de 2. Vocês viram lá atrás, né? Ele admite, por ele ser polígono regular, ele admite uma circunferência circunscrita, onde o raio que vai aparecer aqui é o apótema. E ele vai ser o L ao L dividido por 2, metade do lado. E uma circunferência circunscrita, né? Que o raio dela vai ser diagonal dividido por 2. Nem falou aqui. Retângulo, o que é a definição de retângulo? Os 4 ângulos congruentes, os lados não. Então, os lados são diferentes. Esse lado é igual a esse é igual a esse, mas esse não é igual a esse. Então, nós temos a área base vezes altura. Diagonal, joga Pitágoras aqui, raiz quadrada de A2 mais B2. E o losango tem os 4 lados iguais, mas os ângulos não, tá? Então, aqui, ó, diagonal maior, diagonal menor, a área pode ser L vezes H, ou diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, que é o que é mais usado. Agora nós vamos lá para a página 24, depois a gente volta para a página 23. Página 24 vai falar sobre trapézio, que é outro quadrilátero, diferente do paralelogramo, não tem os lados opostos paralelos. Todos, né? Não tem todos os lados opostos paralelos. Então, o que vai dar o trapézio? Vamos ver aqui. Ó, trapézio. Então, trapézio. O trapézio, ele é uma figura, definido como sendo o quadrilátero convexo que possui 2 lados paralelos e 2 não paralelos, tá? Esses lados paralelos são denominados bases. A altura do trapézio é dada pela distância entre os 2 lados paralelos. Então seria mais ou menos uma figura desse tipo aqui, ó. Isso, isso, isso e isso, por exemplo, né? Isso aqui nós vamos chamar de base 1, aqui de base 2. É base maior, base menor. E aqui são os lados não paralelos, certo? A altura do trapézio
ela é daqui até aqui, ó. Não pode ser esse lado inclinado, oblíquo aqui não, tem que ser aqui, ó. A altura, tá? Não é isso aqui a altura, cuidado. A área do trapézio vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, a área do trapézio, base maior ou base menor mais base maior, base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. Certo? O que nós temos aqui na classificação dos trapézios? Então, eu tenho 3 tipos de trapézio. Ó, eu tenho o trapézio retângulo, que um lado dele faz 90 graus, é reto aqui, ó. Isso aqui, ó, trapézio retângulo. Então, ele vem aqui e vira aqui, tá? Então, aqui, ó, aqui é a altura, que tá retinho, fazendo 90 graus aqui, ó. Então, é a base menor, é a base maior e aqui é a altura, um lado é a altura. Eu tenho o trapézio isósceles. O trapézio isósceles, ele é base menor, base maior. Esse ladinho inclinado é igualzinho a esse aqui, ele é isósceles. Aliás, ele é isósceles. Esses dois lados são iguaizinhos, a inclinaçãozinha ele é igualzinho. Então, o que acontece? Se você puxar aqui, é uma altura. Se você puxar aqui, é outra altura, que é a mesma altura, né? Então, aqui, ó, eu tenho um L aqui, o mesmo L aqui. Esse pedacinho aqui é igualzinho a esse aqui, ó. Isso aqui é igualzinho a esse, porque aqui cai certinho, ó. Aqui inclina certinho, vem certinho aqui. Isso aqui é igual a isso aqui, tá? E esse pedaço aqui é igual a base menor lá. Por exemplo, se aqui for 10, né? Aqui vai ser 10, aqui vai ser um valor mesmo. Vamos supor que aqui seja 3, aqui também vai ser 3. Então aqui 10, aqui vai ser 16. Porque ele é isósceles, ele é certinho. E o escaleno, tudo diferente, tá? O escaleno, assim, eu tenho a base menor, tenho a base maior, aqui um valor, aqui outro, tá? Então, eu tenho a base 1, a base maior, base menor, aqui um L1, aqui um L2, diferente. L1 diferente de L2, tudo diferente, tá? Então, área, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Agora nós vamos fazer os exercícios. Vamos lá. Exercícios resolvidos. Vamos fazer os exercícios voltando lá na página 23. Primeiro exercício aí, ó. Primeiro. Deduza a fórmula SD maior área igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Da área de um losango cujas diagonais medem D maiúsculo e D minúsculo. Então eu já tenho a figurinha feita aí. Eu tenho o losango, os lados são todos iguais, né? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma diagonal aqui, que é a menor, tem a diagonal maior aqui. Aí foi destacado esse triângulo aqui, as duas diagonais, elas se cruzam fazendo 90 graus. Então, olha, esse pedacinho aqui, ó, vai ser a diagonal menor dividido por 2. Esse pedacinho aqui, ó, vai ser a diagonal maior dividido por 2, tá? Então, esse losango, a área do losango, ó, a área do losango vai ser o quê? Vai ser 4 triângulos retângulos desse aqui, ó. 4 vezes a área daquele triângulo retângulo. Os triângulos são todos iguais. Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, né? Então vai ser, ó, continuando, 4 vezes a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é um cateto, a altura é outro cateto. Então vai ser, ó, diagonal maior dividido por 2 vezes diagonal menor dividido por 2, dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2, área de um triângulo. E 4, porque são 4 triângulos. Aí vai dar então, ó, 4 vezes D vezes D dividido por 4, porque 2 vezes 2, 4, dividido por 2. Corto esse 4 com esse 4, o que que deu? D vezes D dividido por 2. Aí
Aí a fórmula é provada aqui, a área do losango, tá? Tá provada a fórmula aqui, certo? Vamos pro número 2, exercício 2. O exercício 2, ele fala o seguinte, 2. Aumentando-se os lados A e B de um retângulo, respectivamente de 15% e 20%, sua área aumentará em... Então eu tenho um retângulo, né? Retângulo, os lados são diferentes, 2 a 2. Vamos supor aqui A, aqui B. Os ângulos tudo retângulo, né? Porque os ângulos tudo reto, que é o retângulo. E aí fala o seguinte, então vamos achar a área do retângulo. A área do retângulo normal, do primeiro aí, é o que? Base vezes altura. A vezes B. Agora nós vamos aumentar de 15% um e de 20% o outro, tá? Então vamos dizer que o A, ó, o lado A, eu vou aumentar 15%. Então vai dar o quê? Como eu vou aumentar de 15%, ele vai passar a ser 115%, tá? Então ele vai passar a ser 115% vezes o A. E o lado B, eu vou aumentar 20%. Então vai passar a ser 120% vezes B. E vamos achar a área, né? Vamos achar a área. Então a nova área agora, depois de aumentado. Então qual vai dar a nova área? A área vai ser então base aumentada 115% vezes o A vezes 120% vezes B, né? Aí, o que nós vamos fazer aqui? Já dá para cortar esse zerinho aqui, ó. Aí, o que vai dar a nova área? 115 vezes 12 vai dar 1.380 AB, A vezes B, sobre 100. Aí, eu corto um zero aqui, sobre 1.000, quer dizer, 100 vezes 10, e aqui, 100 vezes 10, 1.000, 100 vezes 10. Aí eu corto esse último zero aqui, vai ficar 100, ó, resposta final, 138% de A vezes B. Como essa área era do retângulo inicial, então ele ficou aumentado de 38%, tá? Então, aumento de 38%. No caso aí é a letra D. Letra D, alternativa D. Tá? Certo? Vamos para a letra número 3 agora. Número 3. Número 3 é o seguinte. Opa, tá sujo aqui, ó. Número 3 está falando o seguinte. 3. Um retângulo está inscrito num círculo de 5 centímetros de raio. Então o círculo tá aqui, ó. Vou fazer o círculo. Tá? Eu tenho um retângulo inscrito aqui dentro, aqui, ó, certinho aqui, ó. Opa, inscrito aqui. Aqui, o raio do retângulo, o raio do círculo, ele vai até aqui, ó. O raio é 5 centímetros. E o perímetro do retângulo é de 28 centímetros, né? Então aqui, ó, é raio também, ó. Então nós vamos ver que essa diagonal aqui vai medir 10, tá? E o perímetro, ó, perímetro do retângulo é 28. Perímetro 28 centímetros.
Então vamos dizer que esse lado aqui, ó, mede x e esse lado do retângulo mede y. Então, ó, x mais y, a metade do perímetro, tá? X mais y vai dar 14, certo? E o y, então, ó, y vai dar 14 menos x. Deixa ele quieto aqui. Agora aqui, ó, olha aqui, ó. Esse triângulo aqui, junto com a diagonal, ó, lá é y, que também é y, que também é x. Então, ó, 10 aqui, ó, vai dar, ó, 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Do retângulo aqui, ó. Tá? Retângulo, triângulo, retângulo. Aqui, ângulo reto. Aí vai dar, então, o quê? 100, né? É igual a x ao quadrado mais o y. Mas o que é y? 14 menos x ao quadrado. Aí continuando pra cá. Continuando pro lado de cá. Então vai dar, ó. Vai dar. Vamos pegar daqui, ó. X ao quadrado mais quadrado do primeiro, que é 196, tá? 196. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 28x. 28x. Mais quadrado segundo, x ao quadrado. Passo 100 para cá. Passo 100 para o lado de cá. Menos 100 igual a zero, né? Aí nós vamos somar x2 mais x2, 2x2, menos 28x, 196 menos 100 dá mais 96, igual a zero. Equação segundo grau, vamos dividir ela por 2 para ficar menor? Dividindo por 2, o que vai dar? Aqui é 2. Vai dar x ao quadrado menos 14x mais 48 igual a zero. Aí joga o Bhaskara, né? X igual a 14 mais ou menos, faz quadrado. 14 ao quadrado, 196, menos 4 vezes 1, 4 vezes 48, 192, sobre 2. X igual a 14, mais ou menos, aqui vai dar 4 raiz quadrada, 2, sobre 2. Então, nós vamos ter x igual a 14 mais 2, 16 dividido por 2 dá 8, x'. X, duas linhas, 14 menos 2 dá 12, por 2 dá 6. 6 ou 8. Voltando em y, aqui, então y vai dar o quê? 14 menos 8, que dá 6, ou y igual a 14 menos 6, que dá 8. Então, o x e o y, um vai medir 6, o outro vai medir 8. Depende de onde ele está, né? Então, qual que vai ser a área do retângulo? Ó, a área do retângulo, que está escrito aí, vai ser 8 vezes 6, que vai dar 48. 48 centímetros quadrados, tá? Então, a resposta é 48. Tranquilo? Certinho? Vamos para o exercício número 4. Exercício número 4. Está sujo o quadro. O exercício número 4, ele fala o seguinte. 4. Uma sala retangular medindo 3 metros por 4,80. Então, uma sala retangular medindo 3 metros por 4,80 metros, né? Deve ser ladrilhada com ladrilhos quadrados iguais. Supondo que não haja espaço entre os ladrilhos vizinhos, pergunta, letra A, qual deve ser a dimensão máxima em centímetros de cada um desses ladrilhos para que a sala pode ser ladrilhada sem cortar nenhum ladrilho? Então, olha, aqui vai dar, então, 3 metros, vai dar 300 centímetros, porque vai ser em centímetro aqui.
aqui vai dar 480 centímetros. Então, olha, os ladrilhos terão dimensão máxima, eu quero o máximo do máximo, né? Dimensão máxima é quando for igual ao MMC, quando forem iguais ao MDC, máximo divisor comum, ao MDC de 300 e 400. Se eu tirar o MDC de 300, 480, se eu tirar o MDC de 300, 480, o ladrilho vai ter a dimensão máxima, o número máximo que divide aqui, ó. Então, como que eu tiro o MDC? Eu tenho que fatorar os dois números. Então, 300 eu fatoro ele. Eu já vou dar fatorado para vocês. Vai dar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado, fatorado. O 480 fatorado vai dar 2 à quinta vezes 3 vezes 5. O MDC vai ser os termos comuns com expoente menor, tá? Os termos que aparecem nos dois. Então, ó, o 2 é comum, o 3 é comum, o 5 é comum, mas que eu pego com expoente menor. Então, vai dar 2 ao quadrado vezes 3, que o expoente é igual, né? Vezes 5, que o expoente menor, que é 1. Então, vai dar 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Então, o ladrilho, ele vai ter que ter 60 centímetros, tá? A resposta é 60 centímetros, cada ladrilho. Aí não vai sobrar, nem faltar, nem cortar, nem nada. Aí agora a letra B. Quantos desses mesmos ladrilhos serão necessários? Basta eu pegar o 300, aqui ó, esse aqui, dividir por 60, vezes o 480, dividir também por 60. Porque aí eu vejo o ladrilho quadradinho, quantos que cabe aqui e quantos que cabe aqui, multiplico, eu vejo o número de ladrilhos. Então, olha, aqui eu corto um zero aqui, corto um zero aqui, vai dar 30 dividido por 6 vai dar 5, 48 dividido por 6 vai dar 8. Então, 5 vezes 8, 40. Eu vou precisar de 40 ladrilhos, tá? 40 ladrilhos. Então, essa é a resposta. Vamos lá para a página 24, o último exercício. Vamos lá. Página 24. O último exercício. Número 5, tá? Uma pessoa pretende adquirir um terreno de esquina para construir sua casa, porém ela não sabe a área do terreno. As únicas informações disponíveis são que o terreno possui o formato de um trapézio retângulo, tá aí feito, tá feito aí o desenho, né? Aqui é reto, trapézio retângulo, o que mais? Com um dos lados medindo 10 metros, aqui medindo 10 metros, e o outro medindo 24 metros, tá aí no desenho. O que mais? Além disso, o ângulo entre esses lados é de 120 graus, aqui é 120, ó. Conforme a figura abaixo. Qual é a área desse terreno? Bom, então, a gente não sabe essa base, porque a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Nós não sabemos nem a altura nem a base maior. Então, nós vamos puxar aqui certinho, ó, retinho, ó. Fazendo 90 graus aqui, ó, tá? Para começar o ângulo aqui, ó, aqui é 120. Esse aqui vai ser 90, o que sobrou aqui vai ser 30. 90 mais 30, tá? Aqui, ó, esse pedaço é 10, esse também é 10. Que é igualzinho aqui, tá? Aqui é 10. Aqui eu não sei, vou pôr X. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Olha para vocês verem. Aqui é um triângulo retângulo. Então, o seno de 30...
Seno de 30 é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, 24. Seno de 30 é meio, né? Então, meio é o x dividido por 24. X, 2x, peraí, 2x é igual a 24. Então, x é igual a 12. 12 aqui, 12 metros. Então, achamos isso aqui, ó, isso aqui vale 12, tá? Agora, nós vamos achar o H, vamos chamar isso aqui de H. Então, ó, o cosseno de 30, poderia também jogar o Pitágoras agora, né? Você tem esse, dá pra achar esse. Vamos jogar cosseno. Cosseno de 30 é o cateto adjacente ao 30, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é 24. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é H sobre 24. E aí, multiplicando ali cruzado, o que a gente tem? A gente vai ter então 2H igual a 24 vezes raiz de 3. Aí pediu ali em cima para colocar a raiz de 3 igual a 1,73. Então, olha, o H vai ser 24 vezes 1,73 dividido por 2. Corta 24 com 2 aqui vai dar 12, então vai dar 12 vezes 1,73, que no caso vai dar 20,76. 20,76. Aqui, ó. Aqui. Então, agora eu vou para a área do terreno, que é um trapézio. Vai ser, então, base maior, que é 10 mais 12, que vai dar 22, mais base menor, que é 10, vezes a altura, que é 20,76, dividido por 2. Que vai dar, aqui vai dar, ó, 32 vezes 20,76 dividido por 2. 32 por 2 vai dar 16 aqui, ó. 16 vezes 20,76 que vai dar 332,16 metros quadrados. Que no caso é a letra E. Certo, gente? Então, olha, com isso a gente termina essa aula 11, né? É 11 e vocês vão então agora fazer os exercícios. Eu acho que não vai ser difícil não, assistindo a aula. E aí, semana que vem a gente tira as dúvidas. Bom dia então, até amanhã.